Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Super Almanac Tex, a primeira edição, trazendo para a gente aqui a mais longa aventura de Tex escrita por seu criador, né? O próprio Bonelli. E tem 516 páginas, obviamente que tem alguns extras aqui, mas a maioria, eu acho que mais de 500 páginas aqui, certamente são de quadrinhos relacionados a essa história aqui, escrita, né, pelo Bonelli, que é a mais longa história, né, dele escrita do personagem Tex. E tá sendo trazida para a gente aqui nessa primeira edição do Super Almanac Tex. Tá? É uma coleção, acho que já são 5 edições, e essa aqui é a primeira, ok? Com essa capa aqui, onde um xerife está levando Tex amarrado, né? Sim, Tex preso. Tá aqui a lombada, Super Almanac Tex, né? Editora Mitos aqui, né? Tem aqui o cavalinho com o Tex montado, a contracapa tá aqui, ok? Índios observando o Tex ali, Sérgio Bonelli, editora, ok? Tá aqui o texto, vou aproximar caso vocês queiram ler, tá? E nós vamos ver aqui esse quadrinho por dentro e vamos ver aqui essa história muito legal, com mais de 500 páginas, tá? A Grande Intriga, esse é o nome da história. E aqui tem alguns extras no começo, né? Vítima de armação, aí vamos ter algumas explicações aqui sobre essa história, ok? Nós vamos ver aqui esses pequenos extras aqui no começo, esses textos. E aí começa logo em seguida a grande intriga, que é a nossa história, uma história muito boa, cara, que história bem escrita, realmente uma intriga muito boa, um enredo excelente. Nós vamos ver aqui o Tex, né, o Carson, Kit, que é o filho do Flash, o Tigre, e vamos ver o Homem de Flagstaff e a, a Mira Solano, que é essa moça aqui, que foi a pessoa utilizada como isca aqui, né, para enganar o Tex, né? O Tex vai cair numa armadilha aqui, né? Esse cara, esse homem de Flagstaff, ele acaba comprando um salão ali ou cedendo um salão para alguém que Tex já havia prendido em uma cidade, né? E o Tex vai lá, né, todo irritado, né? Porque esse cara é um cafajeste, realmente um canalha e tal. E aí o Tex vai lá afrontá-lo ali e chegando lá ele acaba caindo nessa intriga, nessa armação aí que já estava tudo preparado ali, né? Pela Mira Solano, que é essa mulher aí amando desse cara, desse homem de Flagstaff, que é um cara extremamente rico e que tem interesse nas terras dos índios, né? Dos índios que o Tex ajuda a tomar conta na reserva indígena, ok? E aí o cara, esse mesmo dono do salão que Tex foi afrontar, todos viram Tex afrontando e esse cara vai ser morto, né? Ali, e quando Tex entra dentro desse quarto, ele vai ser acusado então de ter matado, né, esse sujeito aí, e aí o Tex vai acabar sendo incriminado aí, vai acabar sendo preso e vai ser levado preso, e aí vai começar toda a nossa trama ali, né? O Tigre vai ver isso tudo acontecendo, estava com ele, e aí o Tex pede para que ele avise ao Carson, ao Kit, né? E aí nós vamos ver toda essa trama sendo desenrolada aqui em mais de 500 páginas. Realmente uma trama muito boa, onde o Tex aqui ele vai ser transferido, né? Ele vai ser julgado, ele vai ser condenado ali. A intenção do Homem de Flagstaff era que Tex morresse, né? Porque o grande empecilho, o grande problema ali com relação à reserva, o cara que toma conta da reserva, é justamente o Tex, né? E aí o Tex vai ser levado preso, ele vai ser preso no forte, e ao mesmo tempo que está acontecendo toda essa situação com o Tex ali, o Homem de Flagstaff já coloca um outro sujeito, né, para tomar conta lá, junto com o governo americano, junto com o governo federal,
para tomar conta da reserva, né? E aí esse cara já não trata bem os índios, já começa a causar confusão. Por quê? Porque aí os índios, né, se rebelando, os índios causando problemas, a reserva ela vai entrar em interdição, o exército americano vai ser obrigado a tomar conta da reserva, essa reserva realmente vai ficar fora do controle dos índios ali, né? Uma reserva que o Tex cuidava tão bem, mantinha os índios todos calmos, tranquilos, porque tem um bom relacionamento com eles, e agora esse novo chefe, né, esse novo encarregado, né, de cuidar da reserva, está provocando os índios, né? Inclusive faz com que os gados, né, que são reservados, são comprados ali para servir de alimento para esses índios, esses gados cheguem lá doentes, né, não sejam mais gados robustos que vão servir realmente para alimentar as tribos, são gados magros, doentes, enfim, cansados também, e aí isso tudo vai causando uma certa revolta nos índios, né? E o homem de Flagstaff também vai criando alguns problemas, criando algumas armadilhas, criando algumas situações para tentar incriminar os índios sobre alguns crimes, sobre algumas desordens que estariam acontecendo ali. Isso tudo vai acabar gerando, sim, né, a intervenção do governo federal lá dos Estados Unidos, e vai gerar, então, a marcha dos soldados norte-americanos ali para tomarem conta da reserva, inclusive recolhendo as armas dos índios. E aí o Kit, né, o Kit e o Tigre vão entrar em ação ali, né, escondendo essas armas, afastando os índios, levando os índios para desfiladeiros onde os soldados não vão conseguir persegui-los, né? Enquanto isso tudo está acontecendo, né, isso tudo não está acontecendo até aqui. Eu estou resumindo a história do quadrinho todo, né? Enquanto isso vocês estão vendo a arte aí, essa arte em preto e branco, essa arte belíssima, né? Uma arte muito bem desenhada, cavalos extremamente bem desenhados, né? As faces ali, né? Enfim, as casas, os cenários, realmente são desenhos belíssimos aqui, né? Os trens, as cidades, realmente uma arte muito bonita. Enquanto isso, né, como eu estava dizendo, o Tex está ali preso, né? Ele está preso ali, ele está ali enclausurado dentro de um forte, ele fica afrontando o comandante desse forte, que é um cara cruel, é um cara maldoso, é um cara que gosta de espancar os seus prisioneiros, né? E aí, só que aí ele recebe ali algumas propostas, alguns subornos para que o Tex realmente seja morto, né? O Tex ele vai acabar parando na solitária e tem já uma data prevista para a morte do Tex, porque essa é a ordem, e esse cara, esse soldado que toma conta desse forte, ele vai receber dinheiro exatamente para que o Tex seja morto, né? E assim acabem toda a dificuldade, toda a barreira com relação à reserva dos navarros, né? Que são os índios ali que o Tex ajuda, que o Tex toma conta ali, né? Que o Tex é como se fosse um irmão, se fosse um deles, né? E eles têm muito respeito pelo Tex. Só que aí o Carson, né, chega também lá na cidade, e o Carson começa a investigar tudo relacionado a essa trama, né? Ele conversa com o Tex diz que foi uma armação, né? Começa a convencer, o xerife, inclusive, que leva o Tex para o forte, ele acaba se convencendo de que realmente algo errado aconteceu ali, que o Tex realmente teria caído em uma armadilha, mas não tem como provar nada disso, né? Enfim, inclusive homens são enviados para matar Tex no caminho, mas aí os índios navarros, né, estão ali, estão protegendo. Cara, gente, são camadas e camadas, são tramas sobre tramas, são acontecimentos assim, um atrás do outro, e tudo muito bem escrito, né? Você fica ansioso para ver o que vai acontecer. Às vezes você acha que as coisas não vão ter saída nenhuma, mas sempre tem uma saída muito bem arranjada pelo senhor Sérgio Bonelli, né? Que é o autor dessa história, o criador de Tex, né? E realmente o cara escrevia muito bem. O cara realmente, com relação ao Tex, fez histórias incríveis, e essa aqui é uma das histórias, uma das melhores histórias que eu li aqui do Tex. E apesar de ser gigantesca a história, ela não perde fôlego em momento nenhum, né? Até o final você fica ali ansioso para saber o desenrolar, porque até o final você tem a sensação de que os planos de Tex
para que ele se livre, né, de Carson, Tex, Tigre e Kit, eles podem dar errado a qualquer momento, né? E esse desenrolar, essa tensão que fica no ar aqui, realmente é muito bacana. Realmente é um dos melhores escritores de quadrinhos que nós tivemos aí, né, principalmente de western, né, no caso aqui Tex, né, é realmente um dos maiores criadores, um dos maiores argumentistas de quadrinhos do nosso tempo, é o Bonelli, né? E contou com excelentes desenhistas também. E aí, o desenrolar, né, nisso tudo, o Carson ele vai lá, ele começa a descobrir, né, alguns nomes, algumas pessoas, e começa também a usar dos mesmos meios, que era subornar algumas pessoas, e com isso ele faz com que alguns que estariam ali sendo usados contra o Tex mudem de lado, né? Pelo dinheiro, obviamente, né? E eles acabam então chegando até o comandante desse forte, que também vai ser subornado, que também vai facilitar uma fuga de Tex, mas ele vai tentar fazer um jogo duplo, né? Ou seja, ele vai facilitar a fuga de Tex, receber, né? E depois ainda vai tentar cumprir o outro lado, que é matar, facilitar, ajudar também na morte do Tex. Só que existe todo um plano também, sabendo disso tudo, Carson descobrindo isso tudo, o plano é feito para que o Tex fuja, mas não seja morto, né? Então realmente a trama é muito boa, é tudo muito bem escrito, né? A arte é ótima, você vai lendo, né? É claro que você não consegue ler tudo isso aqui de uma tocada só, né? Mas eu lembro que eu peguei esse quadrinho aqui, eu não li mais nada, né? Eu continuei lendo ele até o final, porque você fica extremamente curioso para saber como que o Tex vai conseguir se livrar dessa situação, que é uma situação realmente extremamente complicada. Ele está ali praticamente condenado à morte por aqueles que armaram tudo para ele, né? Por aqueles que estavam ali planejando essa cilada para ele, e sem contar que a tal da Mira Solano está ali livre, leve, solta, né? Ninguém está contando que Tex vai realmente dar uma volta por cima. Todos estão achando, todos os que armaram estão achando que Tex vai morrer lá mesmo, não tem jeito, né? Estão todos muito tranquilos com relação a isso. Só que a virada acontece, né? O Tex ele consegue fugir, né, com a ajuda do Carson, né? Ele fica foragido, fugitivo, e aí ele começa então a correr atrás para provar a sua inocência, para descobrir quem é que está por trás de toda essa armação, e obviamente ele precisa achar a Mira Solano, né? A Mira Solano seria a grande resposta para tudo isso, porque ela estaria realmente ligada a esse homem, a essa pessoa que teria mandado e armado toda essa situação para o Tex. E aí nós vamos ver que com muita habilidade, com muita paciência e às vezes com impaciência também, né, com muita vontade de agir de uma forma mais rígida, mas sem poder, o Carson, né, e o Tex eles vão chegar a Mira Solano, né, que vai então cair também de uma certa forma, ela vai cair também em uma armadilha, em uma armação do Tex e do Carson, né? E vai ali se ver numa situação em que ela vai precisar, para salvar a própria vida, trair esse homem que a contratou, que é o homem de Flagstaff, né? Ou seja, esse cara que acaba matando as pessoas que ele acha que não precisa mais, ou pelo menos as pessoas que ele acha que pode incriminá-lo, né? A Mira Solano, ela só não foi morta, e esse cara respeita e mantém ela viva, porque ela sabe de um podre da vida dele, ou seja, ela sabe de algo que ele cometeu que levaria ele à prisão, né? E aí o que acontece? Seria um assassinato que ele teria cometido contra o filho de um juiz, né? E aí ela tem isso, ela tem essa carta na manga, né? E esse cara de Flagstaff então começa uma outra armação para tentar então pegar essas provas, tirar essas provas da Mira Solano, para que então ela possa ser morta, né? E aí ele contrata uma outra pessoa, e aí começa, ou seja, é enredo sobre enredo, né? É trama sobre trama aqui. Existe uma trama principal que vai fazer girar toda a história, e dentro dessa trama principal várias outras tramas acontecem aqui, ou seja, são várias camadas que estão nesse quadrinho aqui, que tornam ele realmente um quadrinho excepcional,
uma história muito boa, é uma das melhores histórias que eu li de Tex. Eu confesso que não sou um grande leitor de Tex, mas já li algumas histórias que eu gostei bastante, mas essa aqui realmente é uma história muito, muito boa. É uma história assim que parece que você pode fazer um filme daqui, você pode tirar e fazer um filme aqui, que vai ser um filme assim, daqueles filmes de suspense, com aquela pegada de detetive, aquela pegada de investigação, e realmente assim, uma excelente trama que vai trazer para a gente aí vários elementos, vários personagens, são tantos personagens e tudo acaba se encaixando, tudo acaba entrando no seu eixo ali, né? As pessoas acabam tendo o seu fim, né? Ninguém fica sem o seu fim aqui, ninguém fica esquecido, ninguém fica sem sua participação, e todos têm uma participação sob medida, ninguém tem uma participação mínima a ponto de ser insignificante aqui. Inclusive os bandidos, todos eles atuam aqui e têm suas participações de forma bem relevante aqui, né? Porque a importância de cada um deles é muito grande para toda essa trama aqui, né? E aí nós vamos ver, né? Você vê que eu estou passando página e página e página e nada de acabar o quadrinho, né? É um quadrinho realmente extenso, com muito texto, né? Mas um texto muito prazeroso, um texto que você não vai ter dificuldade de ler, é de uma leitura muito fácil, muito fluida, né? O Bonelli, ele tem também essa habilidade de escrever, né, textos que não deixam a gente cansado, fadigado, mesmo que tenha muito balão, né, para a gente ler, a gente não se cansa, muito pelo contrário, a gente quer continuar lendo, a gente quer continuar descobrindo o fim que vai ter essa história aqui. O formato dele, né, é aquele formato italiano, pequenininho, como se fosse um formatinho de antigamente, né, é bem pequenininho, mas é bem grosso, né? Como eu disse, são mais de 500 páginas, então é um formato assim, as páginas abrem muito bem, apesar de ter 500 páginas, é bem grosso, né? Assim, é um encadernado, tem uma lombada bem grossa, mas abre perfeitamente, ó, você consegue uma abertura muito boa, mesmo com você já chegando no final do quadrinho, seja no meio do quadrinho, seja no início do quadrinho, ou aqui já chegando ao final do quadrinho, a abertura é muito boa. Realmente a gráfica aqui também, que fez o quadrinho aqui, tá de parabéns. Então realmente essa coleção é uma coleção muito legal. Eu comprei, se eu não me engano, só mais um volume. Assim, sim, eu estou olhando aqui na minha estante e eu só tenho mais um volume do Super Almanac Tex, que é o número 2, né? Como eu disse, saíram mais 4 edições, ou seja, chegou até a edição 5 e eu só tenho até a edição 2, né? Tenho vontade de continuar comprando, mas subiu muito o preço, né? O reajuste foi muito grande. Eu lembro que eu comprei aqui com desconto esse quadrinho aqui, ele não chegou nem a 30 reais, né? E a edição nova, acho que está saindo, a quinta edição, parece que está saindo a 80 reais, enfim. E aí realmente fica difícil, porque mesmo com desconto, acaba realmente ficando um preço muito elevado, né? A gente não está conseguindo acompanhar tudo isso. A gente está tendo que fazer escolhas, né? E às vezes acaba deixando coisas boas para trás, né? Coisas que a gente queria colecionar, coisas que a gente queria ter na nossa estante, e a gente não consegue porque os preços realmente não estão permitindo. Enfim, voltando aqui à história, a gente vai ter aqui uma Mira Solano traindo, né? Traindo o seu contratante ali, ameaçando ele, afrontando ele, entregando essas provas, né? Porque o Carson acaba descobrindo, né, que ela tem algo contra esse homem de Flagstaff, algo que vai ser essencial, né, para que o Tex seja inocentado das acusações, que a armação seja provada ali, para que todos entendam que foi uma armação contra o Tex, e a Mira Solano então vai entregar esses planos ali, né, esses planos não, essas informações ao Tex e ao Carson ali, e eles então, em posse disso aí, né, vão conseguir então inocentar o Tex, né, o Tex vai ser inocentado, os federais, né, que são os Rangers também, estão ali apoiando o Tex,
vão também tomar conhecimento de tudo isso, né? E aí o Tex, finalmente, após muita luta, após muitas intrigas, após muitas reviravoltas, após muitas camadas de histórias aqui, né? O Tex finalmente vai conseguir provar sua inocência, vai retomar o seu posto, né? Lá na reserva dos navarros, né? Alguns criminosos serão presos, né? Outros serão mortos aqui, enfim, é uma história excelente, realmente uma grande intriga, uma grande história aqui de Tex, né? Que nós vemos o fim aqui com Tex conseguindo provar a sua inocência, conseguindo provar aqui que não é um assassino, que não foi ele que matou o cara lá no início do quadrinho, né? Como eu disse, são mais de 500 páginas só de quadrinhos aqui, é muito pouco extra. Ó, os extras estão aqui no começo, tá? Vou mostrar para vocês as páginas. Ó. É uma, duas, três, quatro. 4 páginas apenas de extras e o resto é todo quadrinho até o final, porque ó, acabou a história, acabou o quadrinho. Então, realmente vale muito a pena, né, nesse sentido. Essa edição aqui, que é a edição 1, acredito que você encontre, se o preço cheio, R$ 50, mas acredito que você encontre ainda com uma promoção boa, que talvez faça você comprar, quem sabe, aí por uns R$ 30, 30 e poucos reais, mas que vale muito a pena, porque é uma história muito boa, com muitas páginas, né? Enfim, esse aqui é o Super Almanac Tex, a primeira edição, com a mais longa história escrita de Tex por seu criador, o Bonelli, ok? Então foi isso, tá aqui Super Almanac Tex, edição 1, espero que tenham gostado, um grande abraço e fiquem com Deus.